Vamos lá, Tigrão. Botafogo 1, Guarani também 1, marcando Alexandro a 28 do primeiro tempo. E nos acréscimos, o Diogo Matheus, de forma dramática, batendo 2 vezes o pênalti, empatando 1-1. Eu acho que pelo que o Guarani jogou, ou deixou de jogar, acabou sendo um bom resultado pelas circunstâncias do jogo. Então, olhando o jogo, bom resultado. Olhando o campeonato, resultado ruim. Sabe por quê? Porque se acontecer uma vitória, não estou falando do Santo André e não estou falando da Portuguesa. Portuguesa com o Mirassol, o Santo André com o Corinthians e o Ituano com a Inter. Não precisa acontecer nada além do que eu vou dizer agora. Se o Ituano ganhar da Inter, e é possível isso, se bem que a Inter está com um bom time e está com chance de classificação. Mas se o Ituano ganhar da Inter, o Guarani não depende só dele. Dependente do que aconteça. Porque a Portuguesa, se ela perder, ela continua com 7 pontos ganhos. Mesmo número de pontos do Guarani. Só que a Portuguesa tem uma vitória a mais. Se o Ituano ganhar o jogo, ele ultrapassa o Guarani e aí o Ituano só depende dele. Então vejam em que mato que o Guarani se meteu. Para mim, sinceramente, eu esperava um time valente e vi um time covarde. Eu esperava um time vibrante e vi um time apático, um time com medo de agredir, um time conformado com a derrota. E olha, o pênalti foi marcado mais de 1 minuto depois do momento que aconteceu, e eu acho que aconteceu, mas sem a presença do VAR, foi um encontrão do goleiro do Botafogo, não é? O Michel, com o menino do Guarani que havia entrado, entrou bem na partida, é veloz, o Marlon, número 8. Então, primeiro, não é toda hora que o pessoal dá um pênalti desse, mas eu acho que foi. Aí o Diogo vai bater, o goleiro pega. Aí há invasão e houve a invasão, mas é difícil isso no futebol. É muito difícil. E na invasão volta, o Diogo faz. Então eu volto a dizer, pelas circunstâncias do jogo, bom resultado. Pelas circunstâncias do jogo. Pelo campeonato, vai depender dos jogos de amanhã. Por exemplo, se a Inter ganhar do Ituano, ou se acontecer um empate lá em Itu, o Guarani continua na frente do Ituano no saldo de gols. Continua na frente. E aí ele depende só dele, porque eu não acredito que o Santo André, com 5 pontos, vai escapar. Não acredito nessa possibilidade. Então, os resultados de amanhã é que vão dizer o tamanho do prejuízo ou o tamanho do lucro desse ponto conquistado do jeito que foi, com o grau de dramaticidade que foi. É isso. Agora, o time do Guarani, uma confusão, um time lento, um time com medo de jogar, um time sem nenhuma proposta tática capaz de me convencer que poderia ganhar o jogo, num empate que, para mim, caiu absolutamente do céu para o Guarani, que não merecia, pelo paupérrimo futebol apresentado, nem mesmo o empate. O que eu lamento profundamente, que eu esperava a vitória, cravei vitória como palpite antes do jogo Edu Pinheiro.